Olá, estou começando aqui mais um vídeo que tem como tema Descomplicando com Ludmila Rodrigues, que sou eu, e o tema de hoje vai ser segurança do trabalho. Então vamos lá, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ludmila Rodrigues, eu sou administradora, técnica de segurança do trabalho, tenho engenharia de segurança do trabalho e atuo aí como professora nessas áreas, né, na área de gestão também. E para esse tema que eu acredito que é muito relevante, eu utilizei um livro muito bom do Paulo Leal, que é Descomplicando a Segurança do Trabalho. Ele traz aspectos importantes, o qual eu quero comentar, e usei como base dúvidas, né? O modelo ali, um padrão a ser seguido, e é um livro que eu super recomendo aí para você que quer aprender um pouco mais sobre acerca do assunto e também acabar descomplicando um pouco aí a sua mente sobre isto. Vamos lá então. O que que a gente vai estudar aqui hoje, né? A gente vai estudar esses 4 tópicos, que é o que a gente vai falar e descomplicar na nossa mente. A gente vai falar o aspecto importante do ensino da segurança do trabalho. A minha formação não foi muito boa, e agora? O que que eu vou fazer, né? A gente vai falar um pouco também sobre a atualização do profissional de segurança do trabalho e o primeiro dia de trabalho, que é o grande mistério do que eu fazer realmente ali no ambiente de trabalho. Então vamos lá. Vamos falar um pouco do objetivo, né? O objetivo aqui do canal, né, que meu canal se chama Desenvolvendo, com essa linha de vídeos escritos Descomplicando com Ludmilla e hoje sobre o tema de segurança do trabalho, ela tem como objetivo fornecer aí informações e dicas práticas para ajudar você a entender, o ambiente de trabalho e o que que você vai fazer realmente. O conteúdo é visando descomplicar esses conceitos do que eu vou fazer no meu primeiro dia de trabalho, o que realmente se esperam de mim. E para isso eu quero colocar uma linha cronológica na sua jornada profissional. Primeiro você tem ali o ensino que você precisa para gerar as capacidades e competências necessárias para você ser técnico. Você forma, depois que você forma, você se insere ali no mercado de trabalho, é onde começam os desafios e atualização constante ali, porque você não pode parar, porque agora você vai ter que se atualizar, porque quem não se atualiza fica para trás. E aí a gente vai começar a falar sobre esses assuntos. Vamos falar primeiro sobre o aspecto importante do ensino. Quando a gente fala da formação técnica, ou a formação lato sensu ou stricto sensu, pós-graduação ali na área de segurança do trabalho, esses profissionais, eles seguem uma carga horária e conteúdos mínimo de cada matéria ali, tem uma grade curricular e é necessário seguir a carga, horária e o conteúdo mínimo para poder ter aquela formação, porque isso é determinação ali no Ministério da Educação. Então não basta somente você obter o conhecimento técnico, pois a sua qualificação ali, a sua habilitação mesmo de profissional durante o curso e principalmente após a conclusão, é o que vai te diferenciar ali no mercado de trabalho, que a gente viu naquela linha ali, lá atrás. Então quando a gente observa o mercado de trabalho, a gente tem a questão da oferta, que precisa de profissionais que tenham, se qualificado, seja olhando por questões de escolas ali, faculdades, técnicas, onde você fez o curso, muitas vezes é levado em conta, porque aí a gente tem um vasto cardápio de cursos em diversas entidades, e os temas que são abordados nelas e as atualizações são de extrema importância para te gerar um profissional maravilhoso e que consiga atender todas as necessidades. Em certos casos, a gente vê aí as exigências do Ministério do Trabalho, né, as atualizações constantes e cursos também surgem quase sempre de imediato para atender às demandas que tem dessas entidades, principalmente nos cursos de ensino à distância, EAD. Então, a gente deve se atentar aí a algumas questões que podem passar desapercebido no ensino. A gente tem que ver exemplos e papéis requeridos, ver o conteúdo teórico prático, os recursos didáticos que serão abordados e também a estrutura do local, agora a gente está fazendo ali o nosso ensino. Porque a formação curricular e a diversidade do conteúdo, a gente tem que pensar o seguinte: não agregar na sua formação técnica ou de pós-graduação uma base curricular ali que passe por uma avaliação de pelo menos a cada 5 anos de conteúdo, você é necessário repensar em relação às matérias, porque você vai ter que ter as suas matérias atualizadas, até mesmo porque a nossa área ela
tem mudanças constantes, né. As aulas práticas, o estágio, o material, realmente didático, o que ali está diferente do impacto que o mercado de trabalho precisa. Então, nesse conceito, o aluno e o profissional também ele acaba sendo prejudicado se ele não buscar algo que seja bom para ele. E durante o período de formação, ou mesmo depois de formado, a gente tem que entender que o mercado tem inúmeros cursos complementares que vai nos ajudar a desenvolver. A questão principal é que poucos enxergam esse diferencial. O ensino é um diferencial, se qualificar é um diferencial, olhar a grade curricular é algo diferencial, entendeu? No aspecto importante do ensino, é você ser o agente modificador da sua vida. Então, se você não é esse agente, você tem que buscar se tornar. Você tem que estudar e atualizar constantemente aquilo ao qual você se propôs a fazer, porque isso vai determinar o seu futuro. Vamos lá então, a gente entendeu aqui voltando aqui, a gente entendeu o aspecto importante do ensino. Vamos falar um pouco agora sobre a minha formação não foi muito boa, e agora o que eu tenho que fazer? Eu não vi os aspectos importantes do ensino, o que que eu faço agora? Então vamos lá. A participação em cursos lançados no mercado e a atualização desse profissional, ele abre uma lacuna, que a gente tem que entender que você tem que estar sempre se atualizando. E aí, a gente vai ver alguns casos, que a formação não foi sólida, né, e que levou vários questionamentos seguidos de algumas frases como: "Isso o professor não falou em sala de aula", "A matéria pertence a esse assunto?". Muitas vezes você fica: "Uai, essa matéria que pertence ao assunto que eu vi ali?". E aí também tem questionamentos como: "Isso é novo? Não me lembro de ter visto isso na época do curso". Os questionamentos que a gente citou aqui, eles precedem uma relação de desespero, ao ver que a sua formação, na verdade, ela não foi boa, ela teve uma deficiência ali. E agora a gente tem que tirar a diferença. Então, quando você busca acabar com essa questão onde você teve a deficiência e recuperar o tempo perdido, vai demandar um pouco de tempo e dedicação. Que começa na aplicação realmente da metodologia. O que eu vou estudar? O que eu vou me atualizar? Vou fazer outro curso específico? Então é importante você se programar para otimizar. Além disso, é interessante você realmente, buscar no dia a dia, verificar sempre documentações, legislações trabalhistas, previdenciárias, verificar e-mails de sites de internet confiáveis e revistas também atualizadas, coisas que possam suprir aquilo no seu âmbito profissional. Então, se a minha formação não foi muito boa, agora eu tenho que correr atrás e buscar realmente a diferença. Então, eu vou ter que estudar, eu vou ter que buscar no mercado e buscar sempre estar me atualizando, que é o próximo tópico. Que é a atualização do profissional. A gente então conseguiu ver até agora os aspectos importantes do ensino, que é importante o ensino a gente estudar antes e ver o que que é importante. Se a gente não fez isso no início, é agora, né, o que que eu faço? Minha formação não foi boa. Então se a minha formação não foi boa, eu tenho que me atualizar, eu tenho que buscar me desenvolver e correr atrás dos meus sonhos, porque ninguém vai correr atrás dos meus sonhos. E a partir disso, você vai ter que entender que sempre esse profissional vai ter que se atualizar ali no mercado. Então o que que é? A gente tem que entender que nós nos deparamos todos os dias, independente do ramo de atividade, de empresa que a gente atua, em situações que acabam por nos restringir em ações por serem diversas, né. E encontramos coisas ali que a gente precisa sempre buscar conhecimento, porque nos limita. Então, na formação nossa, a gente tem que sempre buscar se adequar, se profissionalizar. A gente tem que ser um profissional que a gente busca o conhecimento sempre, tanto o conhecimento em relação à informática, muitas vezes um inglês, um espanhol, é uma atividade ali também específica, estudar um pouco sobre construção ali, civil, já que eu estou nesse ramo, ou elétrica, me aprofundar no conhecimento daquilo ali. Então o profissional ele tem que estar disposto a sempre se atualizar. Se eu estou na área de segurança, talvez fazer uma auditoria de ISO 45001, interpretação, auditoria, ir em cursos, buscar me atualizar sempre, buscar sempre estar ali no mercado, fazendo a diferença aonde eu passar. Então esse é o diferencial das pessoas que hoje estão trabalhando
das pessoas que não estão, porque aquele que se atualiza e busca conhecimento, as portas sempre vão estar abertas para ele. Você tem que entender que o mercado ele está à busca de pessoas que querem se qualificar. E muitas vezes você tem que abrir mão de alguns aspectos que você não consegue ver no momento, que é medo, insegurança, porque a gente tem medo, tudo que é mudança gera medo, né? E a gente tem que sempre buscar ter essa atualização. Buscar também, não ficar parado, porque quem fica parado realmente fica parado no tempo. Então a gente viu aqui os aspectos importantes do ensino, a gente viu: "Espera aí, eu não analisei o aspecto importante do ensino, agora eu vi que a minha formação não foi boa, o que que eu faço? Vou estudar". E se eu olhei o aspecto e eu consegui aprender muito, mesmo assim eu tenho que me atualizar como profissional. Se eu não aprendi muito, eu tenho que me atualizar como profissional. Esse é o primeiro mistério para desmistificar um pouco aí a área de segurança. E aí vamos falar um pouco agora sobre o primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho, o que que eu vou fazer, né? A gente pensa assim: "Finalmente eu estou pronto realmente para exercer uma profissão, já que eu me formei". Mas o primeiro dia de trabalho ele é cheio de caos, né? Dúvidas, incertezas, ansiedade, porque é algo novo e muitas vezes a gente está ali recém-formado e não tem tanta experiência, também a gente fica se sentindo não preparado. Muitas vezes o mercado ele quer alguém com experiência, mas ele não está disposto a dar experiência para as pessoas. E isso é preocupante. A gente tem que começar a dar oportunidade para as pessoas entrarem no mercado de trabalho. Mas aí vamos voltar na parte do primeiro dia de trabalho. Você está ali na empresa, você sabe que cobranças serão feitas, que talvez o tempo que você foi formada ali, formou, né, os 2 anos, ou a experiência que você teve não te capacitou tanto, e você fica com medo de não corresponder ao objetivo da empresa. E aí você pensa: "O que que eu vou fazer no meu primeiro dia de trabalho, né?". A resposta que eu posso te dar são inúmeras, porque há diferentes realidades, né, diferentes, ramos de atuação. Mas a estratégia que a gente pode usar em todas, que é para iniciar o primeiro dia de trabalho de uma forma que não seja tão complicada, é o simples fato de você tentar ordenar seus pensamentos, porque no primeiro dia a gente complica, pensando tantas coisas ao mesmo tempo sem ordenar elas. Então, se eu ordeno elas, eu ponho no papel o que realmente é, eu dou uma estudada na empresa antes, eu verifico o ramo de atuação da empresa. Espera aí, qual que é o ramo de atuação da empresa? Então ela vai ter que ter CNR, eletricidade, então tem que ter NR10, né? Você vai anotando coisas que você já vai assimilando ali para você buscar. Então, você coloca bem ordenado ali no seu momento inicial para a primeira coisa você verificar os documentos e as ações mais importantes ali. Identificar os documentos realmente são necessários ali para aquela empresa naquele ramo de atuação. Ver depois, e você anota em segundo, cumprir a legislação trabalhista e previdenciária. Está conseguindo? Está dando certo? Em seguida, você vê a documentação, sendo que ambas ali você vai estar verificando se está de acordo, né? E aí você ainda identifica, porque você já entrou sabendo o ramo da empresa, se é uma montadora, uma indústria, uma empresa química, metalúrgica, aí você cria realmente ali a estruturazinha da empresa, os documentos que a empresa deveria ter, as normas regulamentadoras que ela teria que seguir. Então é mais simples do que a gente pensa, porque você vai estar ali e você vai começar a entender a empresa. A primeira questão é entender a empresa e verificar toda a documentação que é necessária. E aí você começa a relembrar e buscar essa informação. Professora, e aí? Eu avalio esses documentos? Você verifica se os documentos estão de acordo. Vê também, primeira questão, essa empresa ela tem a declaração do SESMIT, olha as NRs, aquilo que você sabe que é importante, o PGR. Ver as documentações necessárias legais, os registros estão ok, se tem algo específico. Por exemplo, empresa de eletricidade, quais são os cursos específicos que os colaboradores têm que ter? Numa indústria, quais são os cursos específicos? O pessoal está sendo treinado? Espera aí, tem pessoa que trabalha em altura. TNR 35
A gente tem que ir nessas pequenas questões, a gente começa identificando o ramo da empresa, do ramo a gente vê, o que que é necessário aquela empresa ter, quantidade de colaboradores. Disso a gente vê os treinamentos específicos dos colaboradores, se está seguindo o padrão, as datas de vencimento dos documentos, como PCMSO, o PGR, se tem algum controle dessas datas, se tem algum controle, de legislação sempre que está sendo atualizada, como que é feito esse controle. É você entender esses primeiros passos, porque o primeiro dia de trabalho é o momento de você entender e ouvir. Então, vai ser complicado? Vai no primeiro mês, até você entender todo o processo, mas depois você se torna especialista daquela área. Eu espero que eu tenha descomplicado um pouco a sua cabeça aí em relação ao primeiro dia de trabalho, porque tudo que é mudança é algo que gera, medo, ansiedade, temor. Mas o primeiro dia de trabalho é um momento de você aprender, é como se você tivesse uma extensão do seu ensino. E aí você começa a se atualizar como profissional naquela área que você está. E eu vou estar aqui para criar outros passos do dia a dia, vou criar outros vídeos específicos sobre o que fazer, qual que é a rotina, a rotina do Tec Segurança, o que que ele faz no dia a dia, como fazer uma inspeção. Então eu quero agradecer você por ouvir esse primeiro videozinho aqui. E se você quiser pode seguir aqui meu canal, caso você queira, que é esse canal aqui que eu estou postando para vocês, desenvolvendo. Se você quiser também curtir, compartilhar, fica à disposição e eu tenho meu Instagram também, se você quiser, que é @prof.ludmila Rodrigues, e aí você pode me seguir se você quiser para mais informações e nos vemos na próxima. É um prazer estar aqui com vocês.